Galerinha, o pessoal pede muito esse vídeo no canal, mas é muito mesmo, que é como criar uma carteira de ações para receber dividendo todos os meses. Tem muita gente que não gosta de fundos imobiliários, os fundos imobiliários eles já pagam dividendos todos os meses, mas tem muita gente que quer receber apenas dividendos de ações, porque prefere ações, e aí quer montar uma carteira para receber dividendos todos os meses. Inclusive, eu gravei esse vídeo há um ano atrás, e esse vídeo foi muito bem, olha isso aqui, cara, 313 mil views há um ano atrás, o Cenarão lá atrás, o Leozinho aí, muito mais jovem, 32 mil likes. Só que nesse vídeo eu mostrei uma carteira muito mais simples, uma carteira sem muita estratégia. E nesse vídeo de hoje eu vou montar uma carteira muito mais rebuscada, um negócio mais titânico mesmo, que inclusive vai entrar preço teto Bazin e vai entrar o jeito Kraken de investir, que é 80% previdenciário e 20% oportunidade. Inclusive vou usar aqui grande parte da minha carteira para montar algumas empresas que estão aqui dentro dessa carteira de dividendos todos os meses. Você consegue perceber que os dividendos foram crescendo pra caramba desde maio de 2021 até hoje, a gente multiplicou nossos dividendos absurdamente, mas você consegue perceber aqui que desde o último ano, a gente tem alguns meses fracos, né? O mês de abril é fraco, o mês de julho é fraco, o mês 10 é fraco, olha só que loucura, no mês 10 eu recebi R$44 e no mês 3 agora R$7 mil, isso só falando de ações, tá? Não tá aqui também a minha carteira de fundos imobiliários, mas falando só de ações, você viu que tem uma diferença muito grande, e você não quer receber quebrado assim, concorda comigo? A gente quer uma carteira que paga muito mais mensalmente, porque você paga boleto mensal, você paga a escola do seu filho mensal, você paga aluguel mensal, você paga energia, água, luz, tudo, internet, tudo mensal, o seu salário é mensal, a gasolina que você tem que abastecer seu carro é semanal, então você precisa de um fluxo muito mais próximo, né? Tem alguma coisa de errado eu receber de 6 meses? Não tem nada de errado, você só vai precisar de mais organização para você conseguir sobreviver durante esses 6 meses, afinal o seu fluxo de caixa diminuiu. Então o objetivo aqui, como a gente quer criar uma carteira para te aposentar, é que a aposentadoria, como o próprio nome já diz e como você já sabe, seja mensal. Para isso eu preciso deixar claro as regras dessa carteira, porque ela vai funcionar diferente da carteira que eu criei lá um ano atrás. Qual que vai ser a regra que é diferente nessa carteira agora? Inclusive eu demorei um tempão aqui para fazer um calendáriozinho, né? Eu passei isso aqui a limpo dentro de um PowerPoint para poder te ajudar e facilitar. Só para passar pro PowerPoint aqui eu demorei 2 horas, loucura mesmo. Eu já amassa esse like aí, já amassa esse like pra gente ser a maior comunidade desse planeta, maior comunidade de investidores desse planeta. Eu preciso que você deixe o like, se inscreva no canal para esse vídeo crescer e ir para mais pessoas. As regras dessa carteira vai ser, ó, regra número 1, as empresas precisam pagar pelo menos 25% de payout. Eu não quero investir numa empresa que ela não tem a obrigatoriedade de pagar dividendos, porque se ela não tiver a obrigatoriedade, pelo menos no regulamento atual, de pagar dividendos, pode ser que em um mês eu fique na mão. Imagina só, a Taesa, ela paga lá 70% de payout, mas ela pode de um dia para o outro falar, não quero mais pagar e não vou mais pagar. Então tem que ter pelo menos uma obrigatoriedade de 25% de payout. Todas as empresas que não têm obrigatoriedade de 25% de payout, eu tirei já ali da nossa carteira. Segunda regra, a gente vai montar uma carteira para que pelo menos todos os meses a gente tenha pelo menos 2 empresas pagando. Vai ter mês que vai ter mais empresa pagando, vai ter mês que vai ter menos empresas pagando, porque realmente tem empresas que preferem pagar em certos meses, mas não pode ter nenhum mês sem 2 empresas te pagar, beleza? A terceira regra, e é uma regra que eu não usei lá na outra carteira, por isso que essa aqui vai ficar muito mais forte, inclusive ela vai pagar muito mais dividendo do que aquela outra carteira, é que aqui a gente só vai aceitar empresas que passem no preço teto Bazin com pelo menos 20% de margem. O que significa isso? Se o preço teto Bazin é 12 e eu quero 20% de margem, a empresa só pode estar custando R$10, ou seja, eu ainda tenho upside de valorização. Não tô olhando só para dividendo, o dividendo vai ser absurdo, você vai ver, mas não tô olhando só para dividendo, porque eu também quero valorização dessas ações. E por último, quarto ponto e quarta regra dessa carteira, que a gente vai montar baseado no Kraken. E dentro do Kraken, no nosso percentual de ações, que é o Azinho do Kraken, ações BR, ações no Brasil, a gente vai investir 80% com foco previdenciário e 20% com foco em oportunidade. Oportunidade a gente olha mais para valorização de cota, sem deixar de olhar para dividendos, e 80% da carteira é previdenciária, onde a gente foca realmente setor perene, e através do setor perene a gente investir em empresas à prova de bala para aguentar o tranco, aguentar a crise. Então o que que eu fiz? Eu peguei um calendário de dividendos, literalmente isso aqui que você vai ver, e a gente vai preenchendo ali em janeiro, quais são as que eu vou escolher em fevereiro, em março, e a gente vai prosseguindo juntos aqui, comentando de cada uma dessas ações. Eu só preciso te dizer da onde que eu tirei essas ações e como que eu triei todas essas ações. Eu usei a Ward, que é a nossa plataforma de triagem. Aqui você consegue triar fundos imobiliários baratos, ações baratas também, de acordo com os principais rankings que existem hoje em dia. Só para você ter uma ideia, eu vou virar aqui rapidinho. 2 horas depois...
Isso aqui literalmente está resumido dentro dessa plataforma. Todos os métodos de alocação do Peter Lynch, do Joel, ó, caiu meu marca-página aqui, ó. Perdi a marcação. Do Bazin e do Graham, tá tudo ali dentro dessa plataforma. Aqui, em apenas alguns cliques, você consegue filtrar quais são as melhores empresas que estão mais baratas, de acordo com todos os filtros, inclusive com o filtro da GD, que eu ensino dentro da mentoria de geração de dividendos, porque, convenhamos, de todos esses livros aqui, apenas o Bazin foi focado no mercado brasileiro. E ele focou muito em dividendo. E aqui no Brasil você também consegue focar em valorização, não precisa ser só dividendo, né? Então, o Rank GD é uma adaptação de todos os métodos americanos, sem esquecer dos dividendos, seguindo o preço teto Bazin, tá? Então, aqui na Word, que foi a ferramenta que eu usei para poder fazer esse mapa de dividendos aí dessa carteira, você vai perceber aqui que, por exemplo, nós temos um ranking aqui das empresas mais baratas e que estão pagando mais dividendos. Você consegue perceber que a CEMIG está em primeiro lugar. Depois vem BR Partners, depois vem outras empresas aqui. Temos aqui Taesa, temos aqui Itaúsa, temos a Vulcabras aqui, a Transação Paulista, Itaú, tem Banco do Brasil, tem várias empresas. O correto para você entender qual é a melhor de verdade é você abrir o relatório de cada uma, ler o relatório de cada uma e, através do preço teto projetivo, ver qual que está em maior oportunidade. Aqui você vai conseguir com toda certeza fazer uma análise avançada para poder não precisar ler 600 empresas. Aqui inclusive você vai ver algumas empresas que provavelmente você não conheceria e, através do ranking, olhando indicadores, você, opa, essa empresa aqui parece que tá boa, vou ler para ver como que funciona. E aí, depois de filtrar aqui algumas empresas, eu fiz a tarefa de casa que você não vai precisar fazer, por isso que você tá aqui no vídeo, né? E por isso que eu peço o like de novo, porque eu gastei tempo pra caramba para poder fazer esse vídeo, porque eu li o relatório de todas essas empresas, calculei preço teto e é realmente uma carteira que eu, Léo, montaria hoje se eu fosse focar toda a minha carteira em dividendos mensais. Então eu entrei em cada uma dessas empresas que a gente já vai começar agora e eu fui analisando, como por exemplo o Banco do Brasil vai ser a primeira empresa, eu entrei nela, fiz a análise da ação, li o relatório trimestral, vim aqui, calculei preço teto projetivo, olhei valuation Bazin, valuation Graham, valuation Peter Lynch, olhei indicadores, fiz projeção para o futuro. Eu só tô te mostrando isso aqui no Banco do Brasil, porque a gente vai falar sobre algumas empresas, não vai ter como eu te mostrar isso aqui em todas as empresas, tá? Então eu joguei tudo lá no slide para passar muito mais rápido, senão vamos ficar aqui 50 minutos. E a intenção em todas as empresas foi obedecer as 4 regras. Pegar 80% previdenciário e 20% oportunidade, pegar o payout lá de pelo menos 25%, a margem do preço teto Bazin tem que ser maior do que 20% e na carteira não pode ficar um mês sem 2 empresas pagando. Inclusive no setor perene, que o Luiz Barsi fala pra caramba, inclusive ele criou um acrônimo, né, para poder lembrar de todas essas empresas do setor perene, que é o famoso BEST. O B vem de banco, o E vem de energia, os 2 S's vem de saneamento e seguros e o T vem de telecomunicações. A gente vai usar grande parte da nossa carteira previdenciária dentro desse setor perene, porque é aquele setor que tem pouquíssima chance de dar errado. Energia você sempre vai usar, independente de crise ou não. Você pode até economizar, pô, vou deixar o ar menos ligado, né, o ar condicionado menos ligado, vou deixar a lâmpada menos ligada, no chuveiro lá elétrico, quando eu for tomar um banho, eu vou tomar um banho mais rápido, né? Mas, independente se tá em crise ou não, você vai precisar usar a energia elétrica. Mesma coisa saneamento. Saneamento não é porque entrou na crise lá da 2020 que você deixou de tomar banho, deixou de dar descarga, deixou de tomar água. Precisa de água encanada, precisa de água lá para você lavar suas vasilhas, enfim. Então, o setor perene, ele é muito forte. E dentro do BEST tem 2 setores que são extremamente lucrativos, que são os bancos e energia elétrica, porque energia elétrica tem muita previsibilidade. Então, a gente vai começar pelos bancos aqui. Toda empresa que tem função bancária, eu coloquei aqui. E a primeira vai ser o Banco do Brasil. Você consegue ver que ela atende todos os nossos pré-requisitos, inclusive aqui a margem de segurança está de 42,5%. Então, tá o dobro do que a gente estava querendo. O dobro do que a gente estava querendo, beleza? Passou no preço teto Bazin de 6%. Inclusive lá na Word, se você quiser conhecer, eu vou deixar o QR Code aqui. Você consegue manipular todos esses dados lá, fazer sua análise avançada de maneira muito simples. Então, o Banco do Brasil passou e ela se encaixa como uma empresa previdenciária. Colocando ela aqui no calendário, ela paga em fevereiro, março, junho, agosto, setembro e dezembro. Ela faz 8 pagamentos anuais. Aqui tá só 6. Por quê? Porque tem alguns pagamentos que ela faz em mês dobrado. Por exemplo, em março ela faz 2 pagamentos. Em setembro ela faz 2 pagamentos. Porém, aqui você consegue perceber que o Banco do Brasil é uma empresa previdenciária gigantesca, centenária, passa ali no preço teto Bazin com margem de segurança de sobra, que a nossa métrica aqui seria 20%. É previdenciário porque faz parte do setor bancário e não deixa a desejar ali nos pagamentos de dividendos, beleza? A segunda, eu coloquei Itaúsa. Itaúsa, ela não é um banco propriamente dito. Ela não é um banco, ela é uma holding. E se você quiser aprender um pouquinho mais sobre holdings, eu vou até deixar um vídeo aqui. Esse vídeo do calendário de ações, eu usei várias ações que eu já analisei para você. Então, aqui se você pegar e tirar umas 2, 3 horinhas
para estudar de verdade, você vai aprender muito sobre todas essas ações, porque tem vídeo gravado aqui no canal. E eu vou sempre te recomendando. Então, você volta, revisa esse vídeo aqui várias vezes pra você ir estudando essas empresas e ver se faz sentido para você colocar na sua carteira ou não. Lembra que nada disso aqui é recomendação. Eu não quero ser um canal de diquinha. Eu sempre falo isso, eu não quero ser um canal de diquinha. Eu quero te ensinar pra você aprender de verdade, pra você olhar e falar assim, caramba, o Léo me ensinou, agora eu sei analisar, eu sei analisar. Então a Itaúsa, por ser uma hold, ela tem um risco maior do que o banco de verdade. Só que 93% do resultado da Itaúsa vem do Itaú, que é um banco. Então ela acaba tendo uma função meio que bancária. E a gente escolhe entre Itaúsa e Itaú pelo desconto. Hoje está compensando você comprar Itaúsa. E você consegue ver aqui que a Itaúsa está com a margem de segurança de 86,67. Também se encaixa ali no setor previdenciário. Então, jogando ela aqui no calendário, você vai ver que ela paga em janeiro. Opa, preencheu já um que não tinha. Paga em março, em abril, em julho, em agosto e em outubro. Ela paga 6 vezes também. Porque o Banco Itaú, ele paga mensalmente, praticamente. A gente poderia escolher o Banco Itaú para pegar todos os meses. Só que eu prefiro Itaúsa porque tem um desconto. Eu tô aqui só olhando para dividendo, não. Quero que realmente a carteira esteja a maior eficiência possível.